dentro da empresa. Que tipo de profissional você vai querer? E ao mesmo tempo para a tua carreira, né? O que você vai se desenvolver, o que tu vai ser dentro da empresa, o que ela vai precisar de ti. Eu olho para o passado e vejo a importância que tinha o cara com servidores dentro da empresa. Daí veio a nuvem. E daí certos serviços não teve mais a razão de existir dentro da empresa. E algumas pessoas não serviam mais, porque eram altamente capazes, mas para atender o usuário ele não servia. E a empresa acabou terceirizando. Então, eu passei uma fase da Cisnema, nos anos 2000 a 2010, onde eu tinha reunião com os diretores das empresas e eles diziam: Ney, temos que dar uma enxugada na área de TI, como é que nós podemos fazer? Porque ele preferia contratar serviços ou da Cisnema ou de um outro e não ter mais estrutura interna. Focava só em atendimento para o usuário, mas problemas de rede, problemas de infraestrutura começou a diminuir. Certo? E a gente encontrou ali uma época de pessoas que queriam ter controle da informação. Porque a TI se tornou poderosa dentro das empresas entre os anos 2000 a 2010. Porque foi tudo para a rede, foi tudo para a web, foi tudo para a nuvem. Então, todas as áreas da empresa precisavam da TI. E a TI era lenta, a TI era complicada, a TI não fazia o que tu pedia, mas para a TI tinha normas, etc. E o usuário achava que ele podia fazer tudo. Tanto que começou a criar várias ilhas dentro das empresas. A área de engenharia tinha mais poder, muitas vezes, em algumas empresas, do que a área de TI, porque ela tinha dinheiro, porque ela era foco do negócio dela, porque tinha pessoas de atitude lá dentro, e nós tínhamos que administrar os conflitos. Imagina no Estado. Tu tinha secretarias que deveriam trabalhar todas elas em conjunto com a Procergs, com a Procempa, com o Serpro. E aí havia uma disputa, porque cada um deles queria criar uma independência. E no estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos a Procergs e nós tínhamos a Fazenda, porque eles tinham dinheiro. A Fazenda quase tinha mais poder de processamento que a Procergs. Daí tu tinha a polícia, a segurança, que não queria compartilhar as informações privilegiadas, etc. Então, uma disputa que se tinha em cima disso. Isso nós vamos ver agora com a inteligência artificial. As empresas centralizadas, mas agora nós temos filiais. Como é que fica as filiais? Como é que tu controla isso? Como é que tu centraliza isso? Então, o pessoal da área de TI, ele vai ter que evoluir muito na questão de atender todas essas demandas. Senão vai se criar ilhas de novo. Que mais que eu posso estar falando para você sobre isso? Um outro aspecto, que eu vejo é assim. Para mim, tem o desenvolvimento pessoal das pessoas é baseado em três pilares que vão fazer diferença daqui para frente e que já fizeram diferença para trás. As grandes pessoas que trabalharam comigo, o que elas tinham? Atitude, certo? O que mais que elas tinham? Empatia pelo usuário, pelo cliente, certo? E o que mais elas tinham? Criatividade. Se não dava de um jeito, resolver do outro jeito, etc. e tudo. Só que um fato que faltava nisso tudo é
que falta nesses três? Alguém para trabalhar com vocês, o que ele teria que ter? Além de ter esses recursos aí que eu falei. A atitude, que é um cara que não fique parado, né? Alguém que tem problema vai resolver. Não fica enrolando. Eu sempre dizia no passado é o seguinte, né? Eu posso ter as melhores ferramentas. Para o incompetente sempre vai ser difícil. Mas o competente, ele mesmo sem ferramentas, ele dá um jeito de chegar lá. Para mim isso é atitude. Né? E claro que usou a criatividade, o outro usou a desculpa. O cara que tem empatia pelo outro, ele entende o problema, ele entende a abordagem, ele entende tudo mais. Então isso vai ser um valor muito grande no futuro. Porque até oportunidade de negócio, seja negócio dentro da empresa, né? Que eu sou da área de tecnologia e os outros são meus clientes, então eu tenho que pensar nisso e tem que ser empático. Mas qual é o outro fator fundamental? Vou deixar vocês responder. O que são os valores importantes que tu esperava de um parceiro, de um sócio? Né? Esses valores, confiança, né? E nós vivemos num mundo competitivo que muitas vezes a confiança ela só existe por aparente. Então as empresas elas querem isso, só que não querem um cara de confiança que ele não tem atitude, um cara de confiança, né? Que ele não tem empatia. Daí vai me trair quando chegar a hora lá, fizer uma delação, ele me entrega. Né? Então a confiança é fundamental, é o quarto ponto. E a gente sabe que hoje, né, cada vez está tendo menos isso. O compromisso que tem que ter. Eu sempre citava no passado, dizia, o cara de TI é que nem médico. Não dá para dizer lá, mesmo que tu tenha um compromisso e tudo, tá no meio de uma cirurgia, o médico diz, ó, trabalhei 6 horas aqui, fecha aqui, depois a gente continua amanhã. A cirurgia era para ser 4 horas, se estendeu, já está 6 horas, 7 horas. Ele está ali para resolver o problema. E o modelo, muitas vezes, de contratação e tudo, não prevê isso, né? Na área de TI, muitas vezes não está isso. Né? Quanto tu está envolvido. Então, todas essas questões agora, que nós estamos chegando na área de inteligência artificial, é a repetição do que nós já vimos atrás. Só que para mim, sempre é uma espiral, que ela está sempre subindo e abrindo o ângulo. Então, as coisas se repetem, mas sempre num outro nível, em outra dimensão. Então, para nós que somos mais velhos, Roberto, a gente tem uma experiência do passado e pode dizer, isso eu já passei. É um pouco diferente do que eu tinha passado, mas está se repetindo. Né? Tem um livro que um aluno me deu uma vez chamado Assassinato de Cristo. E eu, quando eu recebi aquilo, fiquei meio constrangido. Digo, o cara quer me convencer para a religião dele ali. Daí deixei de lado, dei um tempo, peguei o livro, dei uma folhada, comecei a ler, é um livrinho fininho. Resumo da história, 2000 anos o ser humano não mudou nada. É sobre atitude, comportamento e tudo mais. Então, quando nós pensamos na ética, é justamente isso. E vocês vão enfrentar um problema cada vez maior, de ter menos pessoas disponíveis com esses valores. Né?
E isso tanto na família, isso tanto, né, na empresa. Então o grande problema hoje que eu vejo é quando a gente casa ou quando a gente faz uma empresa nova, tu não pensa na dissolução, né? Tu pensa em que tudo vai dar certo. Então, esse aspecto é muito importante quando a gente fala da ética. Por quê? Porque a gente está trabalhando com inteligência artificial e quem pensa que inteligência artificial não é comportamento humano está errando tudo. Porque inteligência artificial é comportamento humano, porque atrás dos computadores, atrás da inteligência artificial, é para os humanos. Mesmo que é para poder dos humanos, entendeu? Mesmo que é para controlar poucos, a massa, etc. e tudo, mas está ali. Né? E a outra coisa é a base de informação. Então, para mim, o conhecimento cada vez vai ser menos importante e mais atitude, né? Cada vez nós vamos ver a diferença das pessoas que são sábias em aprender os erros e com isso acertar. Agora, vocês imaginam, vocês vão contratar essa geração de 20 anos, que foi criada sem ninguém orientar nada. Então eles têm a verdade. Eles não tiveram um pai, um tio, um avô, uma empresa para educar e dar treinamento para eles sobre o que é certo e errado. Então eles vão aprender depois dos 20, depois dos 30. E talvez alguns nem vão aprender. Né? Vão achar que eles estão certos. Então o que vai acontecer? Você não tendo mão de obra, você vai automatizar mais ainda. Né? Então eu vejo um mundo de transformação sobre esse aspecto. Onde tu não tem mão de obra, não tem mão de obra qualificada,